Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa live dessa noite. Hoje a gente vai falar sobre o medo da morte, né? Tu tem medo da morte? Tem medo de desencarnar e morrer amanhã? Ou tu tá preparado para ir para um outro plano, para um outro lugar? E por que as pessoas têm tanto medo da morte? Sendo que talvez a morte seja uma ilusão, é só largar o corpo físico e a vida ela continua, mas num outro plano, num outro lugar. Conforme a tua crença você vai acreditar numa coisa e conforme a tua crença você vai acreditar em outra. Então é muito do que você acredita e é sobre isso que nós vamos falar, sobre o medo da morte, sobre o que é a morte na verdade, né? Que morte é essa? A gente não vai para lugar nenhum, a gente vai, como é que a gente se sente? Por que algumas pessoas têm tanto medo da morte? Então, para começar, eu preciso saber se você aí do outro lado acredita em reencarnação. Acredita que existam outras vidas, ou você acha que essa é a única vida, que acabou aqui e você vai lá junto de Deus e acabou tudo. E aí a gente começa, então, a falar alguns aspectos aí com relação a medo da morte. Mas antes de começar, eu quero fazer um pedido para você. Se você for assistir esse vídeo lá no YouTube depois, te inscreve no canal, tem ali todas, coloquem todas e ativa o sininho para que assim todas as vezes que a gente entrar com um vídeo novo, tá sempre entrando vídeos novos aí no canal do YouTube, você possa então receber a notificação que eu tô ali com um novo vídeo para você, uma nova proposta e um novo trabalho falando dessas coisas espirituais e mediunidade, espiritualidades, medos, regressão terapêutica e todos esses grandes coisas que eu gosto de falar, que é o meu trabalho hoje aqui encarnada na Terra. Então vamos lá, vamos falar então sobre você tem medo de desencarnar, você tem medo de repente de ir para um outro plano, de perder o corpo físico, né? E ter que viver uma nova realidade, porque é isso, você vai viver só uma nova realidade, mas você não morre na verdade. Como assim, Juliana? A morte existe. A morte física, ela existe. O perder o corpo existe. Por que as pessoas têm tanto medo da morte, então? Porque elas não sabem o que tem do outro lado, elas nem sabem se tem vida do outro lado. E como é que eu posso ter tanta certeza? Porque eu ouço esses relatos todos os dias, de diferentes pessoas, e é sempre o mesmo relato. Ou relatos parecidos, porque conforme aonde tu desencarnou, tu vai para um lugar ou tu vai para o outro, né? Nem sempre tu vai para o mesmo lugar. E aí é importante a gente dizer que a gente perde o corpo físico. Então a morte é uma grande ilusão, porque na verdade não existe morte. O espírito que está dentro do corpo, ele está aqui agora contigo. O espírito ele vai continuar lá no plano espiritual. Tu só vai perder o invólucro, a casca, o corpo. Esse sim tu deixa aqui e não vai mais ver. E tu nunca vai ser mais igual ao que tu era hoje. Mas você vai continuar numa nova realidade, posso dizer até numa realidade paralela, aonde você vai viver a tua vida e tu pode ter até um corpo parecido com o que tu tinha aqui e que tu deixou aqui, ou tu pode ter um corpo diferente lá, mas é um corpo espiritual, não é mais um corpo físico, não é o corpo que tu tá aqui. Então por que a gente tem tanto medo da morte? A gente tem tanto medo da morte porque a gente é apegado com a vida que tá aqui, a gente é apegado com esse corpo, e porque, de certa forma, a gente não tem certeza que exista uma outra vida, que tenha um outro lugar onde a gente vive. Só que a gente sabe, quando a gente começa a trabalhar, principalmente por regressão terapêutica, a gente começa a entender que existe sim outras vidas, que existe um outro lugar onde tu vive uma outra história, e que a vida é só uma oportunidade, como se a Terra fosse uma escola, você reencarna aqui, e aí você tem a oportunidade de aprendizado aqui. Quando tu volta para lá, tu continua a tua vida. Só que a experiência que tu tem após a morte é uma experiência de um lugar onde tem paz, onde não existe guerra, onde as pessoas conseguem se comunicar de uma outra forma, onde o dinheiro não é o que tem lá e se vive uma outra realidade. Então se vive uma realidade muito mais de desapego,
do que é meu marido, é meu filho, né? A gente vive esse desapego lá no plano espiritual. Mas então, por que eu tenho tanto medo da morte? Porque é o medo do desconhecido, muitas vezes. O medo que tu vai desencarnar e que vai doer. E que tu não sabe como vai ser, né? E a gente sabe que quando a gente se liberta desse corpo aqui, a gente solta um peso muito grande. Claro, na hora certa, não se tirar a vida, não fazer uma besteira, né? Porque se a gente também está numa oportunidade aqui, é para um aprendizado. Então, o que realmente a gente sente após a morte, né? Normalmente as pessoas relatam que entram em túneis, que entram em lugares e que vão, na verdade, para uma outra dimensão, né? E tudo aquilo que tu não consegue fazer aqui, como muitas pessoas não conseguem mais caminhar, não conseguem falar, quando tu vai para o outro lado, tu não tem mais essa dor. Essa dor era do teu corpo físico para o teu aprendizado aqui, mas tu não leva ela junto com você. Tanto que tem pessoas que não caminham, quando entram no túnel começam a caminhar normal. Por quê? Porque há uma necessidade de... É diferente, é uma outra dimensão, uma sensação diferente, é um pensamento diferente. Tu não tem o peso do corpo. Na verdade, o que é pesado para nós é esse corpo físico que está aqui, que é o que muitas pessoas são apegadas, ao corpo físico, a essa vida material, né? A vida de estar aqui dentro de um corpo encarnado, aqui nesse material, o meu corpo, né? O meu rosto, as minhas coisas. E isso tudo é uma ilusão. E aí tu vê que é besteira as pessoas brigar ou passar por guerras e tal, porque isso aqui é uma ilusão. Se a gente é luz e o corpo é feito de luz, isso quer dizer que isso é uma ilusão de imagem, né? Então, é a imagem que eu necessito nesse momento, mas eu deixo essa imagem, eu continuo lá no outro plano, tendo a mesma imagem ou não, mas vivenciando uma história mais leve. Então, por que ser tão apegado? Por que ter tanto medo da morte? Talvez é o medo de viver algo desconhecido que eu não tenho certeza, né? Talvez algo de eu me punir tanto agora que eu acho que eu não vou merecer uma vida melhor lá no plano espiritual. E, gente, mesmo as pessoas que vão parar no umbral com o tempo, elas vão para o plano espiritual. Isso significa que somos todos filhos do mesmo pai, que sempre somos perdoados, né? Mas que, claro, tem consequências isso para que você tenha uma próxima vida calma, tranquila ou uma vida muito difícil. Então, conforme tá a situação que tu tá vivenciando aqui nesse momento, que tu tá vivenciando aqui, é que tu vai ter ali na frente, né, as situações que vão acontecer ou não na tua vida. Então, desapegar e se entregar quando se desencarna é muito importante, mas para que isso aconteça, além de você acreditar que exista um outro nível, um outro lugar que tu vai, uma outra consciência, entender que esse corpo aqui é temporário, né? Então, a pessoa que desencarna com uma doença, com uma situação, ela deixa esse corpo, ela não sente mais essa doença quando ela vai embora. Se ela sente medo, ela não sente mais o medo. Mas isso não significa que a gente possa se tirar a vida antes do tempo aqui. Significa que no tempo certo a gente deixa o corpo físico e vai para outro plano, aonde a vida continua. E quando eu digo a vida continua, ela continua mesmo. Então, você talvez no começo vai comer e depois não vai comer mais, vai beber, depois não vai beber mais, pode vestir as roupas da terra, pode vestir algumas roupas que tu plasma lá no plano espiritual, né? Mas a vida é uma ilusão dizer que isso é a vida. Talvez aqui não seja a vida, talvez lá seja a vida. E talvez aqui seja só uma escola que a gente está num aprendizado, onde a gente passa pelas essas provas, pelos conhecimentos, pelos entendimentos, por evoluir espiritualmente. Então a gente está aqui para quê? Para evoluir, para entender quem somos, o que temos que melhorar, como que podemos ser melhores como seres humanos, né? E quando passamos uma vida toda fazendo as coisas certas, o nosso desencarne é mais tranquilo e calmo. Então, se a gente quer ter um desencarne bom, se a gente quer ter um desencarne que não vai ser dolorido, que vai ser calmo, que a gente vai com tranquilidade para o outro lado, a gente precisa fazer as coisas certas aqui.
E como é que a gente sabe se a gente está fazendo as coisas certas aqui? Quando a gente não fica remoendo as coisas, quando a gente sente mais amor que ódio, quando tu consegue plantar sementinhas do bem aqui, tu desencarna e vai para o outro lado na tranquilidade, né? E vai para um lugar bom logo e se passa por algum atendimento lá, que existem os lugares de atendimento, logo você está trabalhando, estudando e fazendo algo. Porque sim, a vida continua no outro plano. A vida continua, você tem trabalhos, você tem estudos, você vai ajudar pessoas e você vai receber também a sua ajuda, né? Os seus atendimentos antes de começar qualquer propósito de trabalho lá. E sim, vai se preparar para a próxima encarnação. Que eu acho que deve ter muito diferente nesse momento, porque a gente sabe que a gente está passando um momento na Terra de muita evolução. Daí tu diz, como que tu fala isso se tem uma guerra? Porque tudo tem um propósito, né? Mas a gente está meio escolhendo o nosso caminho nesse momento aqui. Então, fazer as coisas certas não é mais uma opção aqui na Terra, é uma coisa que a gente precisa fazer. Fazer as coisas certas conosco, fazer as coisas certas com as pessoas, com a humanidade. E quem não fizer, paciência, fez sua escolha, né? Mas nesse momento a gente está aqui para evoluir, para melhorar, para fazer escolhas melhores, né? Então, se eu não tive uma vida boa e o meu desencarne não foi legal, é porque talvez eu sou muito apegado às vezes à materialidade, ao corpo físico, às coisas da terra. As pessoas que sofrem com desencarne são pessoas que são muito apegadas à vida e muito pouco apegadas ao espiritual e muito apegadas à materialidade. E aí fica difícil deixar tudo para trás porque a gente acredita que isso é vida. É bom ter, é bom viver aqui, é bom usufruir das coisas boas, é bom viajar, é bom se vestir bem, é bom ter saúde e poder pagar pela sua saúde. Mas tudo isso que a gente tem aqui nos é emprestado por um tempo. E Deus nos empresta isso. Para que a gente use com sabedoria, com amor, para que o dia que a gente desencarnar e for embora, a gente deixa tudo aqui. Então, por que a gente briga tanto pelo material e pelas coisas, se logo quando a gente vai embora, a gente não é mais nada? Eu não vou ser a Juliana terapeuta, eu não vou ser a Juliana mãe, eu não vou ser a Juliana filha, eu não vou ser Juliana. Eu vou ser um espírito que foi para o outro lado e o que vai contar é tudo aquilo que eu fiz de evolução para mim. E essa evolução está no sentido de eu melhorar, de eu subir degraus, de eu fazer um trabalho de proposta, de reforma íntima, que é a mudança de padrão de pensamentos e sentimentos que eu tenho e que eu preciso me modificar para ser uma pessoa melhor para os outros. Não, para mim mesmo. Porque eu quero ter na próxima vida uma vida mais tranquila. Então, se você nesse momento está olhando para a tua vida e a vida não tá boa, não tá legal, você não tá vendo que a vida tá acontecendo coisas boas hoje, pensa que vida que tu quer ter amanhã ou depois. E olha o que você tem que fazer para que isso se modifique, para que isso melhore, para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Entende? Olhar para esse sentido que o que tu tem que fazer para que as coisas sejam melhores, para que as coisas aconteçam de uma outra forma. Então, se a tua vida não tá boa hoje e tu não tá gostando, o que tu vai ter que fazer na tua vida para que na próxima tu tenha uma vida legal e quando tu for desencarnar, você não vai desencarnar com todo esse peso de culpa, de medo, né? Porque se tu tá apegado muito ao material, muito aqui, acreditando que essa é a vida, quando tu for embora, provavelmente vai ser bem difícil. Então, às vezes as pessoas têm medo da morte porque elas acham que existe a morte mesmo, que acaba tudo e que tu vai ser julgado. E o maior julgador da gente é a gente mesmo quando desencarna. E isso a gente vê nos relatos de regressões, que as pessoas se auto-julgam, que elas se punem e que elas vão parar em lugares ruins quando desencarnam por esse julgamento próprio, porque Deus não nos julga, Deus é amor. Mas a gente vai parar lá por não ter amor próprio, por não se amar, por não se respeitar e por não ter feito as coisas certas, caminhadas certas e corretas.
Ah, mas o outro não tá vendo que eu tô fazendo errado. Mas o problema não é o outro. O problema é você que está fazendo as coisas erradas e que isso vai gerar uma culpa, um medo, uma angústia tão grande que quando tu desencarnar não vai ser fácil. Então, tu quer saber como é que vai ser teu desencarne, a tua morte, tu quer saber se vai ser tranquilo, pensa o que tu tá fazendo nesse momento da tua vida, o que tu já evoluiu e o que tu precisa evoluir. Nem a família é nossa família, ela é família por um tempo. Depois a gente troca papéis, às vezes um vem como marido, outro como filho, outro como pai, outro como mãe, a gente troca papéis para aprendizado, né? A gente pode até vir na mesma família se não resolveu, mas a gente tem aprendizados. E talvez, para não ter medo da morte, para a pessoa desencarnar e ir tranquila, ela tem que entender que a vida continua. É só um processo, tem um momento que tu tá lá no plano espiritual e tem um momento que tu tá na Terra. Tu desce pra Terra, vive aqui, volta lá pro plano espiritual, vive lá na Terra, no plano espiritual, depois desce aqui, vive experiência humana, né? Até que talvez um dia tu esteja tão evoluído que tu não precise mais vir pra Terra. Mas para isso acontecer, a gente teria que estar vibrando numa energia de amor incondicional, né? E eu acredito muito que o poder da família, né, para que a gente evolua, para que a gente entenda, para que a gente passe pelos processos, né? Aprender a perdoar, aprender a amar, para que aí a gente possa evoluir. A gente tá aqui para evoluir. E a morte é só uma passagem para uma outra dimensão. Hoje, com os estudos que está se fazendo, né, de viagem no tempo, viagem na luz e outras coisas, a gente talvez comece a entender a morte a partir dali. Porque, na verdade, a gente entra numa outra dimensão de luz, mas que a gente não enxerga com os olhos físicos, a não ser que você for médium e aí tu consegue enxergar essa outra dimensão. Mas é uma dimensão num mesmo nível ou num outro nível, eu não sei, mas que você só consegue chegar lá com a luz do quê? Do teu espírito, e porque nós somos luz. Aqui dentro de mim tem uma luz e quando eu for embora eu deixo a minha casca pesada, que não é luz, que é só a matéria, né? E vou para a luz, para o plano espiritual, para Jesus, para Deus, para o céu, como tu queira chamar. É para lá que a gente vai. E a gente só vai para esses lugares quando a gente teve muita evolução, muita bondade no coração, muito amor. Mas não é só o amor de doação, porque tem gente que pensa assim, ai, mas eu sou boa, ajudo todo mundo, legal. E quando você chegar lá em cima, eles te perguntar o que tu fez por você e o que você evoluiu, o que você vai falar? O que você evoluiu? O que você fez por você? O que você melhorou de situação repetitiva na tua vida? Porque às vezes a gente faz muito pelo outro, faz muito pouco pela gente, pelo nosso espírito, pela nossa evolução, por ser uma pessoa melhor na Terra. Então, ajudar as pessoas é muito legal e é muito bom para nossa evolução também. Mas nos ajudar conta muito ponto nessa evolução e principalmente no depois desencarnar e ir tranquilo embora, né? Deixando o corpo físico para trás e caminhar nesse túnel de luz e chegar lá no plano espiritual. E, gente, se você sente dor, você não sente mais lá, né? Quando você faz essa passagem, você não sente mais a dor, você não sente mais o medo, tudo isso vai diminuindo até que cessa total e tudo realmente não sente essas coisas no outro lado. O medo, a dor, a raiva, né? E tantas outras coisas. Tem pessoas que com o tempo isso vai melhorando, que elas não chegam lá boazinhas, tu entende? Porque nenhum de nós é bonzinho aqui na Terra. E quando a gente chega lá, às vezes a gente tem uns resquícios, umas coisas que ficam com a gente por um tempo. Mas na medida em que a gente vai trabalhando, né? E com essa luz que tem no plano espiritual, que de certa forma vamos dizer que é Deus, a gente consegue com o tempo ir se curando de muito das nossas dores, nossas mazelas aqui da Terra. Porque aqui a gente tem dores. A gente tem dores da alma, a gente tem dores físicas, a gente tem dores
de não aceitação, a gente tem dores de apego, e isso é muito forte. Então, o que não deixa eu ir para o outro lado da morte? Muitas vezes o apego à materialidade, o apego ao corpo físico, o apego, né? Quando você consegue desapegar e entender que você não tem mais isso, mas você pode continuar tendo uma vida e sendo feliz do outro lado, aí é muito gostoso pro espírito da pessoa e a pessoa se sente muito bem. Por isso que quando a gente faz as regressões e as pessoas dizem que vão para outro lado e elas chegam lá no plano espiritual, elas se sentem muito bem lá, muito leves, muito tranquilas, muito felizes, muito leves, e elas voltam na regressão com essa leveza, porque é o acesso delas é ao plano espiritual, né? E quando a gente acessa esse plano espiritual, a gente se sente muito melhor. Tô escondendo aqui, ó, que eu tô com um negócio que apareceu, uma coisinha aqui. E aí, quando a gente chega lá no outro lado, a gente sente as coisas todas de forma diferente. Todas as pessoas têm medo da morte? Eu acho que não, mas tem algumas pessoas que não, como não têm a noção, né, do que é a morte mesmo, que é só uma passagem, aí elas têm medo. E a gente tem medo de tudo que é desconhecido, tudo que a gente não vivenciou, só que a gente não vivenciou só um desencarne, vai vivenciar só o nosso desencarne agora, a gente vem vivenciando vários desencarnes, porque a gente tem várias vidas. Então, ter medo da morte pra quê? Porque se a vida continua ali na frente e, na verdade, a vida nunca termina. São só dimensões paralelas, né? E hoje a gente sabe que a gente tem essa vida e amanhã a gente vai ter outra vida para um aprendizado, para uma evolução. E é uma outra frequência vibratória, é apenas isso. Na verdade, nós somos frequência, nós somos energia, nós somos luz. Nós só estamos numa dimensão de mais luz. E se a gente vai para um lugar ruim, o que é? Uma dimensão de menos luz. E isso é muito através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, se tu quer adivinhar para onde que tu vai quando desencarna, vê como é que tá teus pensamentos, teus sentimentos, que tu tá tendo muita briga aí, ou se tu tá vibrando numa energia de amor, de paz, de prosperidade, de harmonia. Assim como as coisas boas na nossa vida vêm quando a gente tá vibrando nessas energias, lá no plano espiritual é da mesma forma. Então, qual que é o segredo da vida? Vibrar no amor. Ai, Juliana, mas nesse momento eu não consigo vibrar no amor. Eu vejo tanta coisa acontecendo no mundo, vibra no amor igual. Hoje eu postei algo que dizia assim, ó. Continue sorrindo, aconteça o que acontecer. E uma pessoa disse, é muito difícil. E não é muito difícil. Na verdade, a gente coloca empecilhos, porque a gente tem motivos para sorrir todos os dias. Só ter acordado é motivo para sorrir, só ter uma comida na mesa, comida é motivo para sorrir. Se você tiver teus pais, é motivo para dar gargalhada, porque eu não tenho mais meu pai, agora eu sei o quanto dói tu não ter mais, né? A gente só sente as coisas quando a gente perde. E se tu tem um carro para andar, nossa, agradeça muito. Então a gente só tem coisas para agradecer e aí sorrir não fica difícil, né? Mas lembra, tudo isso vai ser te emprestado por um tempo, enquanto tu estiver aqui nessa experiência humana chamada Terra. Então, enriqueça, faça o que tu quiser da tua vida, seja feliz. Mas lembra, é por um tempo, depois tu tem que deixar ir embora e tem que entrar nesse túnel de luz e ir para uma outra dimensão, aonde vai ter uma nova vida nessa mesma vida, no sentido que a vida não termina, ela só continua num outro plano, com uma outra frequência vibratória, para um aprendizado um pouco diferente, mais de amor, né? E é mais tranquilo, é mais leve, não é ruim, é bom, é tão bom quanto viver aqui. Viver na Terra é bom, viver no plano espiritual é bom. Talvez o inferno seja aqui e lá seja paz. E eu acredito muito nisso, que aqui não é um lugar de paz, muita paz não, né? Tem muitos conflitos, muitas coisas que a gente vivencia no dia a dia. E que lá a gente sente esse amor incondicional que a gente deveria sentir aqui como irmãos, mas que a gente ainda não chegou nesse patamar evolutivo a ponto de sentir isso. Porque a gente ainda tem pensamentos ruins dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E infelizmente, se não fosse assim, nós estaríamos bem mais evoluídos. Então, gente, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre a morte, né? A morte não existe, para mim a morte não existe, a morte é uma passagem.
A gente não deveria chorar, a gente deveria comemorar, mas a gente sabe que a gente chora a saudade do apego, né? A saudade de abraçar, de beijar, de ver a figura humana, de sentir o calor. Porque se a gente, na verdade, consegue entrar nessas dimensões, a gente consegue encontrar com essas pessoas que já se foram, né? E a gente consegue sentir elas perto da gente, sim. E ouvir o que elas têm para nos dizer. Então a morte ela não existe, é apenas um até breve, a gente se encontra lá uma outra dimensão, num outro lugar onde existe amor e paz. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Não esquece aí de dar o teu joinha, o teu comentário, isso ajuda para que esses assuntos que são tão importantes, mas que não têm importância como uma coisa engraçada, possam chegar mais longe. Então eu conto contigo para que você compartilhe a live aí e os vídeos do YouTube para que chegue a um maior número de pessoas. Se você tem um grupo de família, um grupo de amigos, um grupo de trabalho, compartilhe aí minha live para que chegue mais longe, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.